Resident Evil tem vários monstros e chefões bem difíceis e bem assustadores. E um daqueles chefões que são bem poderosos e que dão uns sustos do caramba na franquia Resident Evil é o Nemesis, que apareceu pela primeira vez em Resident Evil 3. E agora ele tá voltando aí em Resident Evil 3 Remake. Dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, ele já voltou. Então hoje eu vou te dar detalhes sobre a história completa do monstrão do Nemesis, que é o Tyrant mais famoso da Umbrella Corporation. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Down Up. Eu sou o Pedrosa, seu apresentador favorito e o único desse canal. Então sinta-se em casa, sinta-se bem confortável e vamos conhecer hoje a história do Nemesis, a sua origem inteira, como ele nasceu e como ele morreu em Resident Evil. Mas antes de começar, eu quero que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, pode ser? Então bora nessa. O Nemesis T-Type é uma arma biológica criada com base no T-Vírus, que é o mesmo vírus que foi lançado em Raccoon City em 1998. E também ele é criado a partir de um parasita chamado NE-alpha. Ele recebeu esse nome Nemesis com base na deusa da vingança da mitologia grega, que também se chama Nemesis. O Nemesis é um Tyrant desenvolvido para contornar todos os problemas que os caras tinham tido com os outros tipos de Tyrants. Os anteriores que não eram tão inteligentes nem tão fortes talvez quanto esse. A história dele começa lá no projeto Tyrant, que foi criado pelo Albert Wesker e pelo William Birkin, que é aquele cara que a gente derrota em Resident Evil 2. E o projeto Tyrant começou a chegar num nível tão poderoso de arma biológica que ele poderia ser um soldado zumbi e receber até ordens. O problema é que o T-Vírus atacava os neurônios do seu hospedeiro, e isso causava nele um grande déficit de inteligência. Então ele não conseguia executar tarefas muito bem nem receber ordens. Enquanto estava rolando essa pesquisa aqui do projeto Tyrant pela Umbrella Corporation americana, a divisão europeia da Umbrella também pesquisava algumas formas das suas cobaias não perderem a inteligência. Então tinham dois projetos rolando ali simultaneamente. Aí a divisão americana chegou em um projeto inicial chamado Proto-Tyrant, que eles acabaram chamando de T-002, que é aquele boss final do Resident Evil 1. Enquanto isso, a divisão da Umbrella Europa chegou nesse parasita chamado NE-alpha, o parasita Nemesis. E aí em 1998, depois do que rolou lá na mansão do Resident Evil 1, a Umbrella americana percebeu que o projeto deles ainda precisava de um pouco mais de aprimoramento. Enquanto isso, a divisão europeia chegou na forma final do parasita Nemesis, que agora conseguia ser utilizado perfeitamente. E aí depois que o projeto T-103 foi criado, a divisão europeia decidiu colocar o parasita Nemesis dentro dele. E aí o parasita foi inserido dentro das medulas espinhais de alguns T-103. E basicamente o que esse parasita fazia era tomar controle do sistema nervoso central do seu hospedeiro, fazendo aí com que a inteligência do Nemesis T-Type aumentasse. Então, diferente dos T-103, que é o mesmo tipo do Mr. X, além de conseguir executar tarefas e ordens precisamente, o Nemesis T-Type é autoconsciente e consegue tomar decisões próprias e planejar estratégias sem receber comandos constantemente, algo que seria totalmente impossível para um Tyrant comum, como por exemplo o Mr. X. Mas teoricamente o Mr. X e o Nemesis eles são equivalentes no sentido de inteligência. Mas além das diferenças que eu acabei de falar, o maior ganho aí do projeto Nemesis T-Type é nas suas habilidades de caça, enquanto o Mr. X, que é do tipo T-103, ele é mais especializado em missões de captura e limpeza. A divisão da Umbrella Europa desenvolveu 4 modelos do Nemesis T-Type. Um deles, inclusive, manteve o seu livre-arbítrio e tentou escapar da instituição, mas ele acabou sendo destruído. Em termos de poder, o Nemesis ele consegue ser tão poderoso fisicamente quanto um T-103, na sua forma básica, já que a diferença entre o Nemesis e o T-103 é que um é controlado pelo parasita NE-alpha e o outro não. Só que é aí que vem o pulo do gato. Esse parasita ele produz várias secreções que fazem o Nemesis provavelmente muito mais poderoso, porque ele começa a gerar mutações descontroladas por todo o seu corpo, por todo o corpo do hospedeiro, e essas mutações só conseguem ser paradas com inibidores de poder usados nas roupas do Nemesis. Eu vou falar isso mais pra frente, mas é por isso que quando as roupas do Nemesis começam a ser destruídas, ele começa a ficar descontrolado e as suas mutações começam a transformar ele em uma espécie de monstro. Mas continuando, em 1998, a Umbrella americana pegou um dos Nemesis com a Umbrella Europa e começou a treinar esse cara e fazer vários testes com ele. E
foi no dia 26 de setembro de 1998 que o Nemesis T-02, o segundo Nemesis que foi criado, ele foi lançado em Raccoon City com ordens de eliminar os membros restantes da STARS, que é o Serviço de Táticas Especiais e Resgate, que inclui aí como membros o Chris Redfield e a Jill Valentine, onde também eles, no primeiro jogo da franquia, descobriram um laboratório secreto da Umbrella na mansão Spencer, e aí eles destruíram o Tyrant original, que era o T-002. Essa missão que o Nemesis foi lançado agora em Raccoon City para eliminar os STARS era um exercício de treinamento para verificar as habilidades do Nemesis de lembrar o rosto dos seus alvos e atacar eles. E aí então a Jill Valentine, que ainda estava em Raccoon City quando o T-Vírus surgiu por ali, ela quase morreu em sua luta com o Nemesis lá na Torre do Relógio, quando ela foi infectada com o T-Vírus. Mas ela acabou sendo salva por Carlos Oliveira, que é um membro do Serviço de Contramedida de Risco Biológico da Umbrella, ou reduzindo isso para o BCS. E agora sim, durante a luta do Nemesis com a Jill, as roupas dele começaram a pegar fogo e se romperam. Isso fez com que ele começasse a sofrer várias mutações descontroladas em seu corpo. E é aí que surgiu a segunda forma do Nemesis, que tinha vários tentáculos surgindo do seu corpo, e o cérebro original do hospedeiro começou a ser destruído, ou seja, fazendo com que o parasita NE-alpha começasse a tomar conta 100% do corpo do bicho. Isso fez com que as mutações aceleradas no corpo dele começassem a acontecer mais rapidamente. E aí quando o Nemesis enfrentou a Jill de novo, ele acabou caindo em um tanque de resíduos da Umbrella Corporation, e foi aí que ele atingiu a sua terceira e última forma, virando uma espécie de órgão digestivo gigantesco, que tinha várias bolhas de ácido que ele conseguia lançar no inimigo. Nessa forma aqui o Nemesis já não é nada inteligente, mas ele ainda manteve a sua ordem de eliminar os STARS. E finalmente no último confronto entre a Jill e o Nemesis, ela encontra um canhão gigante chamado Espada de Paracelsus e consegue usar essa arma para finalmente matar o Nemesis T-Type. E olha só, se ele não morreu ali, se por acaso ele sobreviveu, ele com certeza virou cinzas quando Raccoon City foi explodida. Daí pra frente a aceitação do Nemesis foi tão alta que os fãs começaram a pedir a aparição dele em outros jogos. Então ele apareceu também em Resident Evil The Umbrella Chronicles e Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Esses dois aqui são daquele estilo pistola de luz que normalmente a gente vê nos fliperamas. Ele também apareceu depois em Resident Evil Operation Raccoon City e depois em Ultimate Marvel vs Capcom 3 como um dos lutadores. Olha que doideira. E se você acha que parou por aí, não! Também teve Nemesis nos filmes da franquia Resident Evil nos cinemas. Se você não lembra, não tem problema, porque já faz muito tempo, mas ele apareceu em Resident Evil Apocalipse, que é o segundo filme da franquia. Mas a sua história foi um tanto quanto alterada. No primeiro filme, depois que o ativista Matt Edison é ferido lá com o ataque do Licker, ele é infectado e depois é levado pro projeto Nemesis. E aí no segundo filme ele retorna como esse bichão bruto para eliminar de novo os STARS. E basicamente é isso, galera. Essa foi a história de um dos vilões mais assustadores de todos os jogos. Mas e aí, me diz, o que você acha? Quem é que venceria entre uma luta do Mr. X com o Nemesis? Escreve pra mim aqui nos comentários que eu quero muito saber quem é que vence isso. E eu espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje, então se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilha com alguns amigos também. E, obviamente, se você for novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, se inscreve clicando aqui na fotinha do canal. A gente tem vídeo toda semana. Pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu anoto tudo e quero muito saber a sua opinião. E não esquece de conferir os vídeos que eu estou deixando aqui na sua direita, especialmente pra você. E ficamos por aqui mais uma vez. Obrigado por ficar comigo até agora. Até o nosso próximo vídeo e tchau!